A minha ideia é pensar o cinema, né, porque tem esse curta-metragem sobre o fotógrafo, pensar o cinema como um dispositivo de memória que atualiza uma outra memória, que é a memória fotográfica. No caso também, o Haru é uma pessoa, né, que existiu, né, e claro, o filme, embora se valha de material documental e das próprias fotografias do Haru, é uma obra de ficção, né, então você tem uma ficção memorialística em cima de uma memória documental fotográfica. Só para contextualizar um pouquinho, para quem conhece, o Haru Ohara, a produção fotográfica dele agora está toda no Instituto Moreira Salles, preservada ali, né? Eu fiz até uma pesquisa, isso é muito legal, porque é a questão da memória, né? Fica preservada a produção fotográfica. Mas o Haru, ele nasceu em Kochi, no Japão, em 1909, e a família dele migrou para o Brasil no final dos anos 20 para trabalhar como agricultores. Havia toda uma propaganda sobre o Brasil no exterior, o Brasil como um país onde se plantava o pé do dinheiro, que na verdade era o café. Né? Então, a família dele empobreceu no Japão, os problemas políticos no Japão também, e eles decidem vir para o Brasil justamente para trabalhar na lavoura. Eles acabam tendo uma vida muito difícil aqui, na verdade, não era um paraíso como eles pensavam, era uma ilusão, né? Depois ainda passaram pela guerra, Segunda Guerra Mundial, havia muito preconceito contra os japoneses no Brasil, né? Isso ao longo da vida dele então, foi uma vida um pouco acidentada, né? Mas ele tem o que é muito interessante nele é que ele vai trabalhar na lavoura, ele é um agricultor na lavoura de café e de forma amadorística ele fotografava, e o que ele fotografava basicamente era as atividades no campo, na cidade de Londrina, hoje é a cidade de Londrina, né? Aquilo era só mato, então eles realmente derrubam aquilo para a lavoura de café. Né? E assim, acordavam cedíssimo, passavam o dia todo na lavoura, voltavam no fim do dia, no pôr do sol. Tem várias fotos bonitas assim, dos agricultores voltando no fim do dia. Então ele tem basicamente uma produção de retratos, ele se casa aqui no Brasil, ele tem uma mulher, ele tem 9 filhos, é uma família grande, então ele fotografava muitos filhos, fazia autorretratos e também paisagens e agricultura, né, principalmente as atividades do café, e algumas fotografias também abstratas, mas abstratas assim que nascem da própria natureza. Por exemplo, ele fotografava uma teia de aranha muito próximo, ou, por exemplo, as veias de uma cola de madeira cortada, né? Essas seriam as abstrações dele. Ele chegou ao Brasil com 18 anos incompletos, né, de trabalho. Agora, uma coisa interessante é que ele lia muito sobre fotografia, ele não era um roceiro, assim, com dom de fotografia, ele estudava, ele participou da fundação do Fotocine Clube de Londrina, ele participou do Fotocine Clube Bandeirantes de São Paulo, um Fotocine Clube com vários fotógrafos importantes, né? Isso é interessante para pensar porque ele faz essa transposição assim, difícil no Brasil. Né? Ele é um homem do campo, mas ao mesmo tempo intelectual, né? Como há muito preconceito em relação ao homem do campo, né? Ele faz essa junção de uma forma bastante interessante. Então, e assim, ele fotografava de forma amadora, sem nunca pensar em expor. E uma primeira exposição dele quando ele estava assim, há um ano de morrer, de falecer já, em 1998, que foi uma comemoração da migração japonesa no Brasil, que teve uma primeira mostra dele, chamada Olhares, na cidade de Londrina, uma primeira exposição individual, que fez muito sucesso. E o biógrafo dele, né, tem uma biografia que chama-se justamente Lavrador de Imagens, né, que sempre essa conexão entre a agricultura e as imagens. Assim, quando ele fotografou basicamente a família, a agricultura, ou seja, o cotidiano dele, o biógrafo dele, Marcos Wozniak, fala uma coisa que eu acho interessante, que ele cruzou o mundo, né, veio do Japão, para revelar os detalhes e as intensidades dos jardins, né? Assim, sem sair de casa. E ao mesmo tempo é uma fotografia muito universal, né? Ele fotografa aquele cotidiano dele, mas a gente percebe que ele fotografa os filhos, ele de certa forma está fotografando a infância. Isso é uma fotografia branca e preta muito requintada, ele tinha um laboratório, ele tinha máquinas boas, tinha um laboratório em casa onde ele mesmo revelava, um laboratório embaixo da escada da casa, né? E é interessante, quando ele aparece, digamos, publicamente para o público, ele não aparece, né, para o público propriamente, já no final dos anos 80,
Vamos lá que observa que o Haru ele renasceu zen. Ele é incorporado dentro de uma perspectiva de uma fotografia zen, talvez até por ser japonês, e por fotografar o campo, as plantas. Compõe, claro, uma memória da família dele, do crescimento dos filhos, mas ao mesmo tempo é muito importante historicamente, uma documentação historicamente importante também, porque registra as atividades dos imigrantes japoneses no campo, né, na Londrina dos anos 40, 50, trabalhando com café. Bem, a minha ideia foi pensar um pouco justamente essa ideia do cinema, que recupera a fotografia, né, o cinema, de certa forma, voltando à sua própria essência, se a gente pensar que a fotografia é uma espécie de mínimo denominador comum do cinema, né, se a gente pensar o cinema como fotografia em movimento. E, claro, a fotografia é sempre um registro memorialístico, né, ela recorta uma coisa no tempo, no espaço, então ela é sempre uma memória. O Agamben, né, um filósofo italiano, fala que mesmo que você encontre uma foto, por exemplo, de pessoas, se você vê uma pessoa que você não conheça, é como se a fotografia te der, aquelas pessoas dissessem através da fotografia para você não se esquecerem delas, né? Então a fotografia em si ela tem um apelo memorialístico muito forte, né? E ao mesmo tempo a fotografia, pensando nos livros do Boris Kosoy, que tem uma trilogia sobre fotografia, ela é sempre ficção também, de certa forma, né? Porque ela é documento sempre, ela é um documento, mas ela, ao mesmo tempo ela é representação, né? Essa é uma dupla indissociável, ela é sempre documento e representação. Do ponto de vista da representação, ela é uma criação de realidades, né? A representação implica escolhas ideológicas do fotógrafo, escolhas estéticas, então ela sempre também, de certa forma, ela tem uma produtividade ficcional, digamos assim, né? Essa relação documental ela é indissolúvel. Tem o Arlindo Machado, também um teórico sobre fotografia, que fala justamente o seguinte: a fotografia não pode ser um registro puro e simples de uma imanência do objeto. Como produto humano, ela cria também, com esses dados luminosos, uma realidade que não existe fora dela, nem antes dela, mas precisamente dela, né? Então, na verdade, a realidade que está na fotografia só existe na própria fotografia, né? Ela depende, então, daquilo, né? Mas há um livrinho de um fotógrafo também italiano, siciliano, Ferdinando Scianna. Ele tem um livro que chama-se O Espelho Vazio, Fotografia, Identidade e Memória. Eu queria concluir com isso. E fala justamente sobre essa questão da memória, da fotografia e do cinema, que eu acho que está tudo entrelaçado nesse conjunto aí. Porque substancialmente nós percebemos somente inumeráveis átomos de sensação em prodigiosa velocidade, as que reagrupamos como imagens constantes, ou vice-versa, os montamos, esses átomos de percepção, em vertical sequência, transformando em um filme os muitos instantes perceptivos. Na verdade, o próprio cérebro estaria fotografando o tempo todo, né, e montando, mas numa velocidade extraordinária, né? A ideia compartilhada do contínuo presente que temos em nós mesmos é uma aparência, uma maquiagem, truco italiano. É uma aparência, um engano do nosso cérebro, do nosso córtex cerebral, que nos faz aparecer como uma fita contínua, que ao invés é uma sequência fragmentada, uma coleção de fotogramas. Tudo em realidade chega em nosso sistema nervoso sob a forma de átomos de percepção, com os quais fazemos a montagem. Somos nós, o nosso cérebro, que construímos o filme. Então eu acho assim, dá para pensar esse culto a partir disso, né? Como ele traz a fotografia, ele é todo construído também com imagens fotográficas do próprio Haru, né? No final aparece bem isso. Primeira coisa, só para a gente contextualizar, né? É interessante ver que depois da retomada do cinema, de 1995, houve um boom na produção de biografias, né, de documentários biográficos. Algumas cinebiografias que são reconstituições, né, que são filmes que dramatizam a vida do biografado, mas muitos documentários. Eu cataloguei aí cerca de 50, mais ou menos, filmes documentários de músicos brasileiros. E aí, assim, né, os pesquisadores entendem que a biografia, ela atrai muito, tanto a biografia literária quanto a biografia, no caso do cinema, atrai muito o interesse, a atenção do espectador, primeiro porque revela um pouco que os bastidores, né, o que está por trás daquela figura pública,
e as pessoas têm interesse em conhecer a vida, né, os detalhes, as curiosidades, aquilo que não é revelado publicamente, muitas vezes, da vida das pessoas. Depois, porque as biografias, elas se apresentam um pouco como uma possibilidade do espectador, né, de voltar, de retornar a um outro tempo, de fazer uma viagem assim, um pouco, a gente pode dizer, onírica, até a partir da vida de um outro tempo. Né? O Felipe Pena, né, nos seus livros, ele comenta esse conceito. É que nesse mundo nosso, que é marcado muito pelo efêmero, pelo consumismo, pela multiplicidade de estímulos, essa mobilidade, e agora então, né, de alguns anos para cá, assim, cada vez mais as redes sociais, essa conectividade intensa, a biografia, e especialmente os documentários biográficos, eles ocupam um lugar fundamental na atribuição de sentido à realidade e à história social. E por que não dizer a história pessoal de cada um de nós? Elas seriam então como essas âncoras temporais que nos ajudam a encontrar uma terra firme sob essas águas agitadas, que seria essa contemporaneidade que a gente vive. E a arte de construir essa biografia no cinema permite ao cineasta e permite também ao espectador experimentar um mergulho numa outra vida, num outro momento, para reconstruí-la e oferecê-la então ao público, para que ele possa tecer a sua própria construção. Bom, e aí eu, partindo desse pressuposto, eu fiz uma análise de algumas perspectivas de análise da construção dessa biografia no cinema. E, primeiro, eu tomei como base, porque eu fui procurar bibliografia sobre isso, e vi que do cinema tinha muito pouca coisa em termos de construção biográfica. Mas na literatura tinha muita coisa. Então eu parti da literatura e depois fui tentando ver como é que isso acontecia no cinema. Então tem alguns elementos aí, alguns critérios, né, que eu quero passar rapidamente. E no meu trabalho eu fiz uma análise comparativa a partir desses critérios de 3 filmes. O Nelson Freire, o Vinícius e o Cartola. O contrato autoral é justamente o início de tudo, é quando se dá o estabelecimento dos procedimentos, né, para se fazer o filme. Então, uma biografia ela pode ser uma biografia autorizada, quando tem um aval ou do próprio biografado, quando ele está vivo, ou da família, né? E isso vai ser a forma mais fácil de você fazer uma biografia, porque você vai ter acesso às fontes documentais, acesso aos depoimentos que você precisa, então seria o ideal. As biografias independentes, não autorizadas, o biógrafo investiga sem o consentimento formal do biografado da família. As encomendadas, o próprio nome diz, né? Os editores, os familiares, o próprio personagem encomenda, e as ditadas, que geralmente são feitas pelos ghostwriters, né? Que são alguém contratado para escrever uma autobiografia ou então memórias em nome da pessoa. Bom, o acesso às fontes de informação geralmente é aquilo que tem mais, que provoca mais assim, dificuldade mesmo para a produção de uma biografia. Então, quando ela é autorizada, você já isso facilita. No caso do Cartola, o filme Cartola, que é um filme de 2006, né? É uma montagem que durou 8 anos. E levou tanto tempo, principalmente pela dificuldade de acesso dos 2 diretores, Wilton Lacerda e o Lírio Ferreira, e a equipe de produção, aos arquivos, né? Porque é um filme que ele utiliza basicamente uma montagem de cenas de arquivo, não só da vida do Cartola, mas de momentos da própria história do samba no Brasil, de momentos... muitos depoimentos, muitas entrevistas antigas de pessoas que conviveram com Cartola e que foram personagens fundamentais para a construção desse universo, desse contexto
do samba do Rio de Janeiro, dos morros cariocas, né? E é uma história, o Cartola, o filme conta a história do homem, né? Cartola, mas a história do samba também, nesse período de 1908 a 1980, que é justamente a vida do Cartola. E os fragmentos, né? Ele não usa, por exemplo, um documentário que não usa voz de narrador, né? Voice-over. Ele usa o tempo todo ou som mesmo próprio dos arquivos, dos depoimentos, das entrevistas, das músicas, e é uma união de fragmentos. Então é muito material de arquivos. E além disso, é um filme que usa muito de metalinguagem. Não sei se vocês assistiram o filme Cartola, né? Música para os Seus Olhos. São 37 fragmentos de filmes. Tem filme do Grande Otelo, Oscarito, que ele coloca, do Leon Risma, né, aquele Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele coloca até que dá um tom meio assim, cômico às vezes, para ilustrar um momento de traição. Ele coloca o Oscarito, né, assim, fingindo de uma amante ali, assim. Então são muitas cenas assim que ele extrai de outros contextos. São 33 músicas executadas por Cartola e por outros músicos, e dos 1.600.000 na época gastos na produção, 600 mil reais foram com direitos autorais. E a gente está falando aqui nesse congresso de memória, né, de preservação da memória. É interessante que a assistente de produção que cuidou, né, dessa parte, a Patrícia Cornils, ela relata em uma das entrevistas que eu vi, que, por exemplo, uma imagem da TV Tupi, do Pixinguinha, pôde ser comprado. Só que ela só podia ser usada se todas as pessoas que estavam presentes naquela imagem autorizassem o uso. Muitos já tinham morrido. E os herdeiros não autorizavam, não estavam a autorizar. Então, tiveram muita dificuldade nessa parte. E aí uma frase dela, né? Com a mobilização de tantos recursos e esforço para ter acesso aos arquivos, Cartola, o filme, termina sendo uma homenagem à memória brasileira e um exemplo da dificuldade de se ter acesso a ela. O segundo seria a relação entre o biógrafo e o biografado, que é esse relacionamento, né? Vou passar rapidinho aqui, mas é que o que acontece quando um autor, quando o diretor vai fazer algo sobre um outro, né? Você encontra duas subjetividades, né? Não existe muito a possibilidade de uma visão completamente objetiva, porque é um encontro do momento presente com o passado, com toda essa carga de memória afetiva, histórica, de experiência pessoal, né? E nesse jogo narrativo, quando o diretor ele vai escolher como montar, como exibir, quais cenas ele vai escolher, de que forma que ele vai colocar, isso diz muito de como ele está se relacionando com o seu, entre aspas, objeto ali, que é a pessoa, né, que ele vai biografar. Então, daí já entra a questão ética, né, que o que você escolhe, né, o que o diretor escolhe mostrar, o que ele escolhe não mostrar, tem muito a ver com essa importância de se ter um rigor ético, porque você está lidando com a vida de alguém, com a memória principalmente de alguém, então é um outro elemento fundamental. Né? Um grande desafio do biógrafo, seja ele escritor ou, no caso, cineasta, é aceitar o fato de que um personagem, no caso um personagem que é real, ele tem múltiplas identidades. Ninguém é um só, né? Então eu sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou professora, sou filha, sou um monte de coisa. Cada um de nós somos vários, né? E um risco que se corre no momento de se biografar é você ignorar algumas dessas faces de uma pessoa, né? E não revelar essa plenitude da pessoa em toda a sua complexidade. E o Felipe Pena, né, um autor que se debruça sobre essa questão da biografia, ele diz o seguinte: a história
de qualquer coisa é apenas o que podemos saber sobre essa coisa, jamais a totalidade. A lacuna é onipresente. O passado não está pronto. Ele ainda está por fazer e articula-se no presente, ou melhor, na presença, onde elaboramos a memória e a transformamos em discurso. E geralmente, há uma tendência de se querer mostrar uma vida como algo lógico, coerente, cronológico, linear, sendo que a vida da gente não é assim. A vida da gente são altos e baixos, são interferências o tempo todo, não tem um princípio, meio e fim, e muitas vezes, então, a biografia tenta seguir dessa forma, organizando um princípio, meio e fim, privilegiando a sequência de acontecimentos, como se fosse possível a história de alguém seguir um ordenamento lógico, previsível, com causas e consequências, Mas existe uma complexidade do ser humano.